Então, quem escreveu a segunda epístola de João? Na verdade, o texto em si não fala quem escreveu. O texto, ele só fala o seguinte: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Então, ele não assina a sua carta, como Paulo faz, como Tiago o faz. E aí uma coisa que passou em branco semana passada foi que Tiago, ele se identifica como servo de Jesus e não como irmão de Jesus. A explicação para isso é porque, como os irmãos de Jesus só acreditaram nele após a ressurreição, porque diz-nos a Bíblia, se não me falha a memória, não lembro se é em 1 Coríntios capítulo 15 ou se é em Gálatas capítulo 2, diz que Jesus, se não me engano é 1 Coríntios 15, diz que Jesus apareceu a Tiago. Esse Tiago é o irmão de Jesus. Então os irmãos do Senhor só passaram a crer nele após a ressurreição. Então por isso ele não se sente digno de se identificar como um apóstolo, nem como um parente do Senhor Jesus, e ele então se identifica como servo de Jesus Cristo, ok? Mas aí nesse caso, João, ele não se identifica. O único livro no qual João se identifica é o Apocalipse. Ele não se identifica nem no Evangelho, nem em 1 João, nem em 2 João, nem em 3 João. Esse ancião é devido a ser idoso mesmo? Boa pergunta. Esse ancião tem dois significados. O primeiro significado é que ele realmente estava idoso nesse tempo. Ele escreveu as 3 cartas por volta do ano 80 a 90, depois de Cristo, né? Então ele já estava idoso. Lembrando que João era o mais jovem dos 12 apóstolos. Ele era o mais jovem dos 12 apóstolos. Então, no ano 80, ele estava com aproximadamente 80 anos. Ou com quase 80 anos. No ano 90, ele estava com quase 90 anos. Ele morreu por volta do ano 100, então ele morreu com quase 100 anos, segundo alguns historiadores. Ok? Mas aí, nesse caso, ele se identifica como presbítero, que no grego é idoso, senhor, ou uma pessoa idônea para aconselhar e ensinar, pela sua idade avançada. E também tem uma outra conotação. Era uma posição de honra na sociedade da época. Lembra que quando Moisés foi aconselhado pelo seu sogro, ele escolheu alguns homens para o auxiliar. Se não me falha a memória, esses homens não receberam o título de anciãos. E após isso, lá quando, por exemplo, quando Davi se tornou rei de Hebrom, por 7 anos ele governou Hebrom, somente sobre a tribo de Judá, sua tribo. E depois ele governou sobre todo Israel. A Bíblia diz que os anciãos da tribo de Judá procuraram Davi e o fizeram rei de Hebrom. Depois que o filho de Saul morre, se não me falha a memória, o Isbosete, é isso? Jonathan, filho de Saul, Jonathan. Não, filho de Saul, era o caçula. Era o caçula. Acho que tinha 3, né? Eu não lembro se era o Isbaal ou se era o Isbosete. Eu não lembro qual era o nome dele. Mas sei que era o filho caçula de Saul, que não foi para a guerra. Aí depois que esse filho de Saul morreu, os anciãos de todo Israel procurou Davi para o fazer rei de todo Israel. Então, ancião, ele tinha essa função importante de liderança.
E quando a igreja foi fundada, diz-nos a Bíblia que os apóstolos ordenaram presbíteros e diáconos. Então, esse título de ancião ou de presbítero, com o qual o apóstolo se identifica aí nessas duas cartas, significa tanto a sua idade quanto a sua posição de honra. Quando que eu quero tocar? É igual Paulo. Paulo se apresenta sempre como apóstolo. Tipo, na ordem eclesiástica aí, o apóstolo não está acima do presbítero? Está. Ele não era apóstolo, João? Sim. Ele se identificava como presbítero. O apóstolo João, talvez por uma questão, na verdade, essa é a opinião mais lógica. Pelas perseguições da época, ele não se identificava. Tá. E nem ele chamava a igreja, por exemplo, na segunda carta, ele chama a igreja de senhora eleita. Justamente por conta da perseguição. Entendeu? Então, ele não se identifica por causa das perseguições. Ok? Lembrando que, na ocasião em que esta carta foi escrita, o único apóstolo vivo, João. O último morreu. O último a morrer. E o único que não morreu, que não foi martirizado, que não foi condenado à morte pelo Império Romano. Foi o único que morreu por morte. Mas sofreu verso também a respeito disso também. Sofreu porque o apóstolo João, ele, no tempo da perseguição liberada, é a segunda perseguição romana, lembrando, foram 10 perseguições romanas contra a igreja. Na segunda perseguição romana, que foi a perseguição liderada por Domiciano, o apóstolo João foi preso, condenado a beber veneno. Ele bebe veneno, só que ele não morre. Por um milagre, e até em cumprimento ao que o Senhor Jesus disse: beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ele não morreu. Então, como ele não morreu, as autoridades romanas o condenaram a morrer num caldeirão de óleo fervendo. Então jogaram o apóstolo dentro de um caldeirão de óleo fervendo. E aí ele não morreu. Ele não morreu. E saiu do tanque sem uma queimadura. Sem uma queimadura. E é lógico que por que ele não morreu? Por causa da palavra de Jesus. Lembra? Está lá em João, se não me falha a memória, capítulo de número 21, que João, Jesus chegou para Pedro e falou: olha, segue-me. E aí Pedro chegou, apontou para João e falou: Senhor, o que será deste? Aí Jesus falou assim: olha, se eu quero que ele me siga até que eu venha, o que te importa? Ou seja, essa expressão de Jesus, que eu quero que ele me siga até que eu venha, significa que João seria o único apóstolo que não morreria condenado à morte. Então tentaram matar ele por volta. Essa perseguição aí, ela começou por volta do ano 85, foi até o ano 90 aproximadamente, né? Então, como João não morreu, jogaram ele na ilha de Patmos. Segundo alguns autores, existia uma mina de carvão na ilha de Patmos. A mina de carvão no Império Romano era importante porque servia para aquecer as piscinas romanas. Os imperadores gostavam de tomar banho em piscinas. Não só imperadores, mas autoridades gostavam de tomar banho em piscinas quentes. A Europa é extremamente fria, principalmente nos tempos de inverno. Então, eles acendiam o carvão por debaixo da piscina e aquecia a piscina. Entendeu? Mas isso aí não tornou João mártir? Não. Colocar no caldeirão quente, ele, de certa forma, uma cultura. Mas não foi mártir porque ele não morreu. Porque, embora a palavra mártir no grego signifique testemunha, e nesse sentido ele foi mártir, sim, por ser testemunha do Senhor Jesus, e ele foi o único apóstolo
o único apóstolo que seguiu Jesus no julgamento, que a princípio ele fugiu. Na ilha de Patmos ele fugiu, mas depois ele foi assistir o julgamento do Senhor Jesus, que diz a Bíblia lá em João que ele era amigo do sumo sacerdote. Ele foi o único discípulo que acompanhou Jesus ao carregar a cruz até o Calvário, e foi o único que esteve com Jesus. O único que esteve com Jesus na sua morte. Tanto é que quando Jesus estava na cruz, uma das palavras ditas foi: João, eis a sua mãe. Apontou para Maria, falou: eis a sua mãe. Apontou figuradamente, que ele estava com as mãos presas, né? Eis a sua mãe. Maria, eis o seu filho. E aí, a partir daí, João acolheu Maria. E diz-nos alguns autores que pouco tempo depois, João pegou Maria e foi morar em Éfeso. Então, alguns autores falam que João ele não foi para Éfeso após a destruição de Jerusalém no ano 70. Ele foi para Éfeso alguns anos depois. Esses autores falam isso por quê? Porque lá em Gálatas capítulo 2, diz que quando o apóstolo Paulo esteve em Jerusalém, ele só viu 2 apóstolos. Só viu Tiago e Pedro. Então, provável pela proximidade que João tinha com Pedro, então provavelmente João já estava em Éfeso por essa ocasião. Ok? Mas aí, nesse caso, esse João foi quem escreveu, mas não tem o nome dele aqui. Então, como é que a gente vai saber que foi o apóstolo João quem escreveu a segunda carta e a terceira carta? Bom, já está claro que a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta foi escrita por um só autor, porque o estilo literário, as palavras colocadas são extremamente parecidas. O vocabulário são extremamente parecidos. Mas agora, vamos ver por que atribui-se essas 3 cartas a João, já que ele não assina, já que não tem o nome dele. Vamos lá. Primeiro, pela escatologia, que aí a gente faz o seguinte: a gente compara o que está escrito nas 3 cartas com o Evangelho. Nós já vimos que o Evangelho, também não assinado por João, mas é de João, porque o autor se identifica como o discípulo a quem Jesus amava. E aí ele é colocado como alguém muito próximo de Pedro. E dos 12 apóstolos, o discípulo mais próximo de Pedro é João. Ok? Então a gente já sabe, até pelo testemunho dos alunos de João, Policarpo, Inácio de Antioquia e Papias, que quem escreveu o Evangelho de João foi o próprio João. Então vamos lá. Entende-se que foi o apóstolo João, o autor da epístola, primeiro, pela escatologia. A escatologia do Evangelho de João é muito semelhante, é idêntica à escatologia das cartas. Vamos ver isso? Eu vou pedir por gentileza para Diácono Everton, evangelista Everton, abre a sua Bíblia em João capítulo 3, versículos 14 a 19. Deixa eu ver só uma coisa aqui rapidamente. João capítulo 3, versículos 14 a 19. E o pastor Reginaldo, leia, por favor.
Leia, por favor, 1 João, capítulo 2, versículo 8. Ok? Presbítero Rafael. 1 João, capítulo... o mesmo capítulo 2, versículo 28. E a irmã Verônica, capítulo 3, versículo 2. De 1 João, ok? Vai lá, Diácono Everton, vamos ler, por favor. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ok. Agora, pastor Reginaldo, capítulo 1 João 2,8. 2:8. É. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, e é verdadeiro nele em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Então, da mesma forma como lá em João, capítulo 1, versículo 1 em diante, é dito que Jesus é a luz do mundo, também na epístola, agora o presbítero Rafael, certo? Capítulo 2, versículo 28, por favor. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então aí ele fala da manifestação do Senhor Jesus. No Evangelho de João, Jesus ele fala no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então fala aí da manifestação. Irmã Verônica, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Exato, então aí nós temos a ênfase dada à volta de Jesus, tal qual no primeiro Evangelho. Diácono Everton, 1 João capítulo 4, versículo 17. 1 João 4, 17. Vamos lá. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Lê de novo, fazendo um favor, fiquei meio... Nisto é 4,17. Sim. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então ele fala do juízo final, se dará com a manifestação do Senhor Jesus na segunda etapa do seu retorno. Na Bíblia dele é amor, também é caridade. Sim, tranquilo. Vou botar amor, né? Ok? Outras referências para os irmãos compararem em casa, que aqui nós não teremos tempo de ler tudo. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 25 a 29. Ainda Evangelho, capítulo 6, versículos 39 a 54. Capítulo 11, versículos 24 a 26. Está dando para os irmãos acompanharem? Capítulo 12, versículo 48. Capítulo 14, versículo 3. Quem não conseguir, eu repito, tá? Mas também está gravado. Ok? Os irmãos querem que eu repita? Não?
Aí os irmãos comparem esses textos do Evangelho com mais esses textos aqui da Epístola. 1 João, capítulo 5, versículos 11 a 13. 1 João, capítulo 5, versículos 11 a 13. Então, se os irmãos compararem esses textos, os irmãos vão perceber que a escatologia, o que é escatologia? Estudo das últimas coisas, estudo do que vai acontecer no fim. Ok? Então, a escatologia do Evangelho de João é muito parecida com a escatologia das epístolas. Segundo, ênfase dada à morte de Cristo. Vamos comparar apenas um versículo, no caso dos dois. Ok? Evangelista Everton, 1 João capítulo 2, versículo 2. Vamos comparar dois versículos aí. Pastor Reginaldo, capítulo 4, versículo 10. De 1 João. Pastor Presbítero Rafael, capítulo 1, versículo 19 do Evangelho. E a irmã Verônica, capítulo 3, versículos 14 a 16 do Evangelho. Pode ler, Diácono Everton, por favor. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Então, a morte de Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, substituiu o nosso sacrifício. Pastor Reginaldo, capítulo 4 também de 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então é praticamente a mesma palavra, comparando o texto do evangelista Everton com o final do texto lido pelo pastor Reginaldo. Presbítero Rafael, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. 29 ou 19? 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse ato de tirar o pecado do mundo é o mesmo que propiciar. Ok? É o mesmo que propiciar um reencontro, uma união do homem com Deus. Ok? A irmã Rosélia não, Verônica, capítulo 3, versículos 14 a 16. 3, 14. E quando Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ok. Então aí diz também sobre o sacrifício de Jesus. Pode ser que não tenha ficado muito claro, mas aí os irmãos em casa façam essa comparação do Evangelho, capítulo 6, versículo 51, capítulo 10, versículos 11 a 15, os irmãos querem anotar? Capítulo do Evangelho, capítulo 6, versículo 51, ok? Capítulo 10, versículos 11 a 15, capítulo 11, versículos 49 a 53, capítulo 12, versículo 24, capítulo 18, versículo 39, do Evangelho. Isso. E aí,
capítulo 20, versículos 30 e 31. E ênfase dada à salvação presente. Ou seja, que uma vez você salvo, ou seja, não é uma vez salvo para sempre não. É que uma vez você aceitando Jesus, você já é salvo. Então a salvação é algo já presente. Você não será salvo se você permanecer. Você já é salvo. Ok? Do capítulo 20, versículos 30 e 31 do Evangelho, capítulo 20, versículos 30 e 31 e 1 João 5, 13. Aí comparem essa referência, capítulo 20, versículos 30 e 31, com 1 João, capítulo 5, versículo 13. Ok? Terceiro, ênfase dada ao Espírito Santo. A mesma expressão que o Evangelho de João usa, o autor das 3 epístolas usa. O Espírito Santo é chamado de Paracletos. Lembram que está lá em João capítulo 14, versículo 16? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra Consolador no grego é Paracletos, que tem o sentido de advogado e de consolador. Ok? E aí os irmãos comparem, por favor, 1 João capítulo 2, versículo 1. Evangelista Everton, lê para a gente, fazendo um favor. 1 João 2:1. Isso. Pode ler? Pode ler. Primeira Epístola 2:1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Acho que não é isso não. É 1 João 2:1. Peraí. Ah, 2:1. Estou vendo outra coisa aí. 1 João 2:1. 1 João 2:1. Meus filhinhos, é isso? Isso. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nesse caso aqui ele usa a palavra advogado em relação a Jesus. Nesse caso, o Evangelho de João é o único que usa essa expressão, Paracletos, advogado. E também as epístolas usam a mesma expressão. Compare, por favor, com capítulo 2, versículo 20 também. Capítulo 2, versículo 20. Do Evangelho. Pastor Reginaldo, da primeira carta. Pode ler, por favor. 2:20. Isso. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Até aí? Isso. 2:20. Ok. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, diz que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade, certo? Vamos comparar essa referência com o capítulo 2, versículo 27. Presbítero Rafael, por favor. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então essa unção, que é o Espírito Santo, nos ensina, tal qual o Evangelho de João, nas palavras de Jesus, reproduzidas por João, é dito: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. Aí os irmãos comparem também
capítulo 3, os irmãos anotem aí, capítulo 3, versículos 9 e 24, e capítulo 4, versículo 13, da epístola, da primeira epístola, ok? Nesse caso, comparem com o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Em 1 João 2, 27, 3, 24 e 4, 13. Então, há uma ênfase, tanto no Evangelho, quanto nas epístolas, à pessoa do Espírito Santo. Principalmente com o uso da palavra paracletos, que ela tem lá no Evangelho de João e também nas epístolas. Ok? Quarto lugar, a centralidade de Cristo. É dito por muitos estudiosos que o Evangelho é cristocêntrico e a epístola é teocêntrica. Nesse caso, tem a ligação com Deus, ok? Aí tem as referências, João capítulo 1, versículo 18. Eu vou pedir para os irmãos lerem em casa por causa do tempo também, por favor. Evangelho de João capítulo 1, versículos 1 a 18. 1 João capítulo 1, versículos 1 a 4. Evangelho, voltando, Evangelho de João, é dito que Jesus é a luz do mundo, e a epístola diz que Deus é luz, ok? Onde está que Jesus é a luz do mundo? João capítulo 1, versículo 9, capítulo 1, versículo 4, capítulo 8, versículo 12. Ok? Onde diz que Jesus que Deus é a luz do mundo, 1 João 1, 5. 1 João 5, ok? Na epístola, capítulo 4, versículo 8 e versículo 16, diz que Deus é amor. No Evangelho, capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é Espírito. Então há uma semelhança de vocabulário, de expressões, tanto do Evangelho quanto das três epístolas. E é interessante destacar aqui que o autor da epístola faz uso de pronomes masculinos muitas vezes e nem sempre distingue entre Deus e Cristo no uso dos pronomes, porque ele não sente a necessidade de assim fazer. É o que eu estou lendo aqui no livro, tá? Só essa pequena parte. Em Jesus Cristo, Deus veio ao mundo e nele o verdadeiro Deus está a vida eterna. Essa é a expressão mais significativa. No Evangelho de João diz o quê? E a salvação está em quê? Em crerdes em Deus, como o único Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, e é Jesus Cristo quem enviaste. Então, Deus o Pai é ensinado como verdadeiro, como o único Deus. E aí é usada a mesma expressão em 1 João capítulo 5, versículo 20. Nesse caso, quem eu vou pedir para ler, presbítero Rafael, 1 João 5, 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então aí a expressão verdadeiro Deus é usado tanto no Evangelho quanto nas epístolas. Só que no Evangelho é dito a salvação esta, que vocês acreditem em Jesus, em Deus, no Pai, como o único Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo a quem enviaste. Na epístola, o apóstolo usa a mesma palavra. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então há uma semelhança de vocabulário. O que é vocabulário? É palavra. O que é vocabulário? É a quantidade de palavras que a gente tem armazenada no nosso cérebro. Então, as mesmas expressões e as mesmas ênfases do Evangelho de João é das três epístolas.
essa é a evidência interna que prova que o autor dos evangelhos é o mesmo autor das 3 epístolas de João. A primeira epístola nós já estudamos semana passada, ok? A evidência externa, o que é evidência interna? É o que está dentro do texto, está na Bíblia. E o que é a evidência externa? É o testemunho dos primeiros escritores da igreja, os alunos dos apóstolos, e os alunos dos alunos dos apóstolos, e os alunos dos alunos dos alunos dos apóstolos. Ok? Então, eles unanimemente ensinaram que o apóstolo João, o autor do Evangelho, também é o autor também do Apocalipse, também é o autor das 3 epístolas de João. Ok? Então a gente fecha aqui a questão da autoria. Eu trouxe esse livro aqui porque eu não sei se eu ia conseguir lembrar de tudo isso. E é muita coisa para anotar no esboço, é por isso que eu trouxe ele. Para a gente argumentar. Então, quem escreveu foi o próprio apóstolo João. Agora, para quem escreveu? O que está dentro do texto? Santa eleita. Uma senhora. Capítulo 1, versículo 1. Senhora eleita, é. A senhora eleita. Então, nesse caso, a senhora eleita, alguns autores falam que era uma mulher. Que era uma mulher para quem ele escreveu. Porém, outros autores, e aí eu vejo, eu estou tendente a acreditar nessa segunda opinião. Que, na verdade, a senhora eleita era um apelido à igreja por causa da perseguição. E os seus filhos os seus filhos também são, no caso, a igreja, ou as outras igrejas próximas a João. Então, para quem ele escreve? Ele escreve para a igreja, de uma forma geral. E ele apelida essa igreja de a senhora eleita. Por quê? Por causa das perseguições. Okay? Para as igrejas. Para as igrejas. Especialmente a igreja de Éfeso, as igrejas ali da Ásia Menor, que faziam parte da capital de Éfeso, estavam debaixo da jurisdição de Éfeso como capital. Éfeso era a capital da província romana da Ásia. Agora, professor, na prova, o correto, o professor falou que dá tudo a entender que é a igreja, enfim. O correto na prova é responder o quê? A senhora eleita e seus filhos, e talvez entre parentes botar a igreja? Pode ser. Pode fazer assim, tranquilo. Ok? Tranquilo. De onde escreveu? Onde o apóstolo João estava quando ele escreveu? A igreja eleita. Eu acho que ele estava em Éfeso. Na verdade, não se sabe ao certo. Não se tem certeza. Mas, provavelmente, a irmã Verônica está certa. Ou seja, provavelmente escreveu de Éfeso. Então, como uma carta geral, uma carta circular, ele escreveu as igrejas ali que faziam parte da capital de Éfeso. Ok? Quando escreveu? Por volta do ano 80 e 90 depois, é claro, depois de Cristo. Por que essa época? Primeiro, não, 100 anos está errado. Bota 80, entre 80 e 90 depois de Cristo. Por que é dada essa data? Porque ele já estava velho. Por volta do ano 85
ele foi preso por Domiciano. Então, então por isso que se dá mais ou menos essa data, entre 80 a 90. Porém, não se sabe com certeza se essas duas cartas, primeira e segunda João, foram escritas antes do exílio, na ilha de Patmos, ou depois do exílio. Mas aí as datas aproximadas é essa aí, esse período de 20 anos, entre 80, de 10 anos, 80 ou 90 depois de Cristo. Ok? Agora, a pergunta mais importante: Eu nem respondi. por que escreveu? Para divertir contra os falsos mestres. Exato. É isso aí, parabéns, presbítero Rafael. E aí eu pergunto, quem são esses falsos mestres? Olha, existiam várias seitas contemporâneas aos apóstolos. Existiam os ebionitas, esses não são mencionados nas cartas, eram judeus pobres que diziam que Jesus era um homem comum, ele não era Messias. Hoje essa seita ressuscitou, né, com o nome de judaísmo nazareno. Judaísmo nazareno. Ok? Mas, em todo caso, existiu o gnosticismo e os judaizantes. Foram as duas seitas que mais deram trabalho para os apóstolos durante o primeiro século. Neste caso, esta seita era o gnosticismo. Então, tanto o Evangelho de João, quanto a primeira e a segunda carta de João, que a gente estudou a primeira carta no ano passado, foram escritas para combater o gnosticismo. Versículo 7. 2 João não tem capítulo, ok? Só tem um capítulo. Curiosidade, é o menor livro da Bíblia, ok? São 13 versículos. 3 João já tem 15 versículos. Ok? Então, versículo 7. Evangelista Everton, leia pra gente. Mas, tipo assim, eu passo a entender que se a senhora eleita é uma igreja, então ela dava hospedagem a esses, dentro da igreja, o líder, sei lá, porque pelo que dá a entender aqui é isso, né? É por aí, porque nesse caso, existiam irmãos que quando chegavam com alguém de fora, principalmente hereges, eles recebiam. Só que dentro da cultura judaica da qual João fazia parte, e da qual provavelmente aquela igreja conhecia por quê? Porque aquela igreja provavelmente era formada também por judeus, crentes em Jesus. Era o quê? Um judeu, ele nunca comia na casa de um gentio. Por quê? Primeiro, pelas carnes sacrificadas a ele. Segundo, pelas carnes que os judeus não comem, alimentação cachê. Ok? Então eles não comiam. Nesse caso, comer com alguém, comer com um herege, comer com um falso mestre, indica o quê? Que você tem comunhão com um falso mestre. Então você não é proibido ter amizade com um católico, não é proibido ter amizade com um testemunho de Jeová, ok? Mas aí nesse caso, você não deve concordar com aquilo que ele ensina, com aquilo que eles ensinam. Então, quando um falso mestre, é a mesma coisa, por exemplo, você dá um exemplo aqui que vai matar a charada. É a mesma coisa, eu sei que ela não vai fazer isso, mas permita-me usar a irmã Verônica como exemplo, porque se ela fizer isso, o pastor Arão e eu vamos ficar chateados, mas ela não faz isso. Não faz isso. É a mesma coisa que a irmã Verônica pedir a uma testemunha de Jeová, uma senhora testemunha de Jeová, para dar curso para ela na casa dela. Não, mas eu já fiz.
Eu não estava na igreja, pastor. Ah, Eu não Tá estava. perdoado. tá perdoado. Ó, tá gravando, né? Depois vamos ouvir. Meu filho tinha 5 anos de idade, ele está com 28. Eita, Essa tempo demais. semana eu tive com. Perdão, sábado passado eu tive com um casal, se não me engano. Aí ele perguntou: vocês são evangélicos? Sim, somos. Nós também fomos na Segunda Batista há 10 anos, saímos, fomos para o Espiritismo, fizemos faculdade teológica no Espiritismo. O importante é a gente servir a Deus, né? Na hora ali, para nos agradar, porque o senhor super gentil, muito educado ele, a gente mas aquilo ali só fica martelando na nossa cabeça, né? Tá no caminho certo. Não, mas se ele der uma brecha, você vai e conversa. Você vai e fala. Mas sabe, pessoa super educada, trata com educação, Sim. super simpático ele, sabe, a pessoa até atrai você assim, pelo jeito dele de te cumprimentar, de se proceder, mas. Aham. Mas você pode até, você pode ser assim, eu penso que uma coisa que a gente não pode fazer, que eu também já fiz muito, é você, Enfrentar? não, enfrentar não, É. você aumentar a voz. Ah, Sim. Eu na verdade, eu tenho essa mania, estou tentando me libertar, eu acho que eu sou, tipo o Silas Malafaia quando ele debate, né? Ele aumenta a voz e tal. Aí, você quer matar. E durante a juventude eu era... Eu me espelhava muito em Silas Malafaia. Dos meus 20 aos meus 30 anos, me espelhava muito em Silas Malafaia. Entendeu? Então, hoje em dia já nem tanto. Hoje em dia, eu, assim, não ouço só o Silas Malafaia. Eu só ouvi o Silas Malafaia porque eu não conhecia os outros pregadores. Então, eu acabei ficando com essa mania.